Olá, aqui quem fala é o pastor Lucas Salles e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida, amém? Conforme eu prometi, foi ontem que eu falei com vocês, que eu ia estar trazendo uma pequena observação ali, né? Uma pequena leitura da palavra com relação ao pecado, né? Um tema que eu tenho estudado, a martiologia, e eu quero compartilhar com os irmãos alguns frutos aqui do meu estudo com a palavra de Deus, amém? Primeira coisa, o que significa pecado, né? Pecado, ele vem da palavra grega hamartia e literalmente significa errar o alvo ou errar algo, né? Então, com o tempo foi se perdendo, né? Na etimologia da palavra foi se perdendo a usabilidade literal de errar o alvo, como um arqueiro que erra um alvo quando atira, né? E foi tomando proporção ali no sentido de errar contra Deus, amém? Ou praticar algo que vá contra a vontade de Deus ou que fira os dogmas, as doutrinas deixadas por Cristo, muito utilizado no Novo Testamento, no Antigo também, nem pela igreja ali no decorrer dos séculos, tá? Nós temos também uma palavra que vai indicar bastante, que é a transgressão. O que seria a transgressão? Transgressão é desobedecer um mandamento ou um estatuto de Deus deliberadamente, ou seja, premeditadamente. Eu sei que é errado, eu sei que não posso fazer, e mesmo assim eu faço e transgrido as leis e a vontade de Deus. Também é muito utilizado no Antigo Testamento e no Novo também, tá? E você tem aí a iniquidade, que é realmente a pessoa que já não tem mais aquele senso de erro, aquele senso de pecado, sabe? Ele já peca já naturalmente, ele vai fazendo isso deliberadamente por vontade própria e não sente nem remorso, nem vontade de se arrepender no seu coração. Visto isso, entendido o que significa o pecado, nós temos aqui realmente alguns relatos, né, algumas partes da palavra, da doutrina cristã, né, que está na palavra de Deus, que vão nos apontar para alguns aspectos importantes no sentido do pecado. O primeiro deles são os pecados universais, né? Os pecados universais, eles estão ali descritos em algumas passagens da Bíblia, e eu vou estar lendo ali umas 3 com vocês, para que vocês possam ter um entendimento melhor e mais aprofundado. Abra aí comigo em Gálatas, capítulo 5, do versículo 19 ao versículo 22, nós temos um relato de Paulo, aonde diz: Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então nós temos aqui um dos pecados universais, né? Os pecados que a Bíblia aponta como pecado, tá? Você vai ter também ali, abra comigo, em 1 Coríntios 6, tá? 1 Coríntios, capítulo 6, glória a Deus, versículo 10, tá? Olha o que Paulo diz também aqui. Ficarão de fora, né? Ele vai dizer aqui, vamos subir um pouquinho para a gente fazer a leitura. Partido 9. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E nós temos por último aqui, como texto de prova, Apocalipse, tá? Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, que diz assim a palavra: Fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama ou pratica a mentira. Amém? Então nós temos aqui algumas passagens da Bíblia, a Bíblia mesmo indicando, a palavra de Deus indicando o que é pecado e o que não é. Porém, se você reparar, como a gente leu em Gálatas, capítulo 5, lá no versículo, né, no último versículo que a gente leu, você vai ver que Paulo diz assim, no versículo 21, né? Como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tá? E no finalzinho que ele termina, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a estas. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender, irmão,
a Bíblia não esgota a lista de pecado. A Bíblia não vai se preocupar em colocar pecado por pecado, porque imagina, irmão, o turrilhão de páginas que ia dar. Mas ela vai dizer o quê? Alguns que estão ali, que é apontado como erro, como escândalo, como pecado, e coisas semelhantes a estas. Então não é porque, irmão, o pecado do fumo não está aqui, que você pode fumar, crente. E isso aí realmente é uma deliberação da tua alma em andar de acordo com os padrões mundanos. Aí eu te pergunto, na época tinha cigarro? Tinha fumo? O cigarro que nós temos hoje? Não tem. Havia outras formas, mas não tem aqui. Então a gente começa a ver que não vai estar citando tudo por tudo, mas ele vai dizer o quê? Coisas semelhantes a essa. Então o que é o pecado? É aquilo que nos faz errar o alvo. São práticas que nos distanciam de Deus, que interrompem o nosso processo salvífico, regenerativo, e que vão realmente nos enfraquecer e adoecer o nosso corpo. Fumar faz mal, beber faz mal, praticar realmente a mentira adoece, causa impactos de proporções grandiosas, tanto na minha vida quanto na vida do próximo, com quem eu estou mentindo, fofocando, seja lá qual for o pecado. Como está aqui, glutonaria, comer faz mal. Então o pecado é tudo aquilo que me faz errar o alvo, é aquilo que me tira do caminho da salvação, é aquilo que eu pratico, que eu dou um domínio novamente para o velho homem. São as práticas que outrora não conseguia controlar, mas Jesus Cristo, quando me salvou, ele me deu a salvação. Então nós devemos realmente evitar e sair do laço do pecado, porque vão nos levar para a perdição. E nós temos algumas coisas a considerar, e eu queria que você abrisse comigo, ou acompanhasse aí na tela, tá? Em 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos em 1 Coríntios, capítulo 8, e vamos entender aqui mais uma vez o que o apóstolo Paulo diz. 1 Coríntios, capítulo 8, a partir do verso 4. Olha só o que Paulo diz. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque, ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, que é Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Entretanto, não há esse conhecimento em todos, porque alguns, por efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas, como a elas sacrificadas. E a consequência destes, por ser fraca, vem a contaminar-se. Bem? Então nós vemos aqui a palavra de Deus tratando, o pastor Paulo tratando sobre a comida sacrificada aos ídolos. E aí a gente tem um entendimento de que algumas obras, ações ou práticas podem fazer errar o alvo para umas pessoas, mas para outras não. E eu vou dar aqui um exemplo prático para você. Nesse caso aqui, como a gente está vendo, nós vemos aqui que existiam, na época dos cristãos, da igreja primitiva, ali realmente uma parcela dos judeus, né? A parcela de pessoas que se convertiam, e alguns terminavam mantendo ali o comer das comidas sacrificadas aos ídolos. Me coloco no lugar de Paulo, tá, irmão? Imagina Paulo fazendo obra missionária, tá? E ele com fome, com sede alguns dias, porque era a privação que se passava. Ele mesmo relata que já passava fome, sede, muitos pedaços dolorosos na sua obra de missionária. Imagina que ele chega numa casa, prega Jesus para aquela família, e a família oferece uma comida para eles, sendo essa família adoradora de ídolos, né, de outros deuses, demônios, entidades. Paulo iria recusar a comida, visto que o seu corpo precisava se alimentar, a água? Irmão, imagino que não. Por isso que Paulo ele vai dizer que não é a comida que nos recomendará Deus, pois nada perdemos se não comermos e nada ganhamos se comermos. Porém, haviam pessoas ali que, se visse Paulo comendo comida sacrificada aos ídolos, ia se escandalizar. E outras pessoas que iam mal interpretar e falar, bom, se ele está comendo, então eu posso comer também. Aí ia entrar lá no terreiro, entrar lá realmente nas tendas lá das deusas de antigamente, a demônios, e iam comer comidas sacrificadas, oferecendo até suas comidas, ia deturpar aquilo ali.
Então a gente começa a entender que o desviar e o errar o alvo, muitas vezes, irmão, pode ser erro para uma pessoa, mas para outra não. E eu vou chegar nesse ponto para que você não venha, talvez, mal interpretar. Um exemplo prático que a gente dá, existem vários tipos de músicas, né? Que a gente pode estar ouvindo. E eu separo ali muito bem as coisas. Eu vou colocar aqui no meu caso, eu nunca passei pelo mundo, irmão. Nunca experimentei cerveja, álcool, nunca fui para barzinho, nunca tive experiência. Eu sou nascido, digamos assim, na igreja, né? E cresci desenvolvendo meu ministério na casa do Senhor. Glorifica a Deus por isso. E eu sou músico. Então, tá, pastor Lucas, meu entendimento, eu muitas vezes coloco uma música MPB que fale de poesia, que fale de amor, que não tem nenhum cunho, né, ali religioso. Pro outro lado, que não seja, né, puxando para um lado religioso, né, mundano, nem que faça apologia a sexo, nem que faça apologia a crime, como as músicas de hoje em dia. São músicas antigas que dava para você ouvir. E eu vou ensaiando o violão, até porque para mim fazer aula de música, como eu já fiz, eu tive que aprender ali Asa Branca, as musiquinhas populares brasileiras. Irmãos, para mim não gerou mal nenhum, não me desviou do caminho, porque talvez eu não tenha passado com isso. Mas eu fico me pensando, e se eu gerar isso e falar, olha, você pode fazer, eu começar a pregar e liberar. Aí vai ter gente, vai ter irmão, que teve um passado, que não foi que nem eu. E esse irmão ouvia esse tipo de música bebendo, alcoólatra, fumando, fazendo um monte de coisa e práticas que talvez se ele hoje for ouvir esse tipo de música vai arremeter ele no passado. A mente dele vai lá atrás, ele vai começar a sentir um saudosismo no seu coração. Isso vai passar por uma saudade da prática do velho homem. E automaticamente pode inclinar essa pessoa a errar o alvo, ela vai pecar. Ela pode voltar de novo para o erro. Então nós vemos, irmão, quão isso é importante e perigoso. Nós temos que nos abster de toda aparência do mal. Se aquilo ali eu já tive contato, se aquilo ali é o que me faz pecar, eu preciso fugir desse pecado. Eu não posso ficar, eu não posso permanecer. E uma coisa muito importante, irmão, que a gente precisa entender, é o que está lá em 1 Tessalonicenses 5, 21 a 23. Vamos lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21 ao 23. Olha o que está escrito. Julgai todas as coisas, mas retende o que é bom. Abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra-chave é essa. Abstende-vos de toda forma. Em algumas traduções, de toda aparência do mal. Irmãos, mas pastor, não está na Bíblia. Eu posso tomar uma cervejinha? Ele está pecando. O pecado ali, ô pastor, é de bebedice. O pecado ali é de alcoolismo. Eu não estou me alcoolizando. Mas, meu irmão, isso é uma aparência do mal. Fuja de toda a aparência do mal. A cultura que nós estamos inclusas agora, qualquer pessoa que parar e ver um crente no barzinho bebendo, ele vai indicar, olha lá, tá na igreja, estava na igreja até agora, onde é que ele está agora aí, ó? Então eu preciso entender na esfera que eu estou incluso, na sociedade que eu estou incluso, aonde eu estiver, irmãos, eu sou responsável pela imagem de Jesus e pela imagem da igreja que eu carrego. Eu tenho que zelar pelo bom nome do Senhor Jesus. Então, se eu sei que eu tenho que me abster de toda forma do mal, eu não vou beber, eu vou me abster disso, eu vou ser abstêmio. Eu não vou fumar mais, eu não vou praticar mais as obras da carne, do pecado, porque isso pode fazer mal, tanto a mim quanto ao irmão. Então a gente vê aqui também, em 1 Coríntios 8, no 9, onde a gente estava, tá? Antes da gente vir para cá, olha só que Paulo fala no 9. Vede, porém, que esta vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber à mesa em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos,
golpeando-lhes a consciência fraca. É contra Cristo que pecais. Então, o denominador comum disso tudo aqui, irmão, vai ser o pecado. Não tem como você fugir. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Irmão, isso é muito precioso. Porque o que tem de crente hoje em dia, usando como desculpa palavras que não estão na Bíblia para justificar o seu erro, o seu pecado, irmão, não justifica não. Por que tem igreja pregando heresia? Por que tem pastores que estão liberando tatuagem, liberando bebedeira, liberando fumo dentro das igrejas hoje em dia, irmão? Porque talvez eles mesmos não conseguem controlar o seu pecado. E para justificar o seu erro, eles vão tentar achar uma brecha na Bíblia para encaixar e transforma isso numa doutrina, vai transmitindo para os outros, irmão. E transforma numa heresia. Tá errado, irmão. A Bíblia, a palavra de Deus é santa. O povo de Deus tem que viver de uma forma santa. Aquilo que não vai ferir os parâmetros divinos. Eu falei agora há pouco de ouvir músicas, irmão. São músicas que não ferem a minha fé, que não vão ferir o que eu acredito. É uma poesia de amor, até para se cantar para tua esposa, para alguém. Agora, vai a pessoa começar a cantar funk, forró, pagode da vida que fala de traição, que fala de sexo, de crime. Tem crente ouvindo isso, irmão. Se abstenha dessas coisas. E se até o MPB, se até aquilo te faz errar, meu irmão, te faz arremeter uma época do passado, um relacionamento abusivo, corta isso da tua vida. Para de beber, para de fumar, meu irmão. Porque você está pecando não somente contra Cristo, contra a igreja, mas contra a consciência fraca de algumas pessoas. Então não é porque a Bíblia não está dizendo claramente que é pecado que eu devo praticar. Porque o denominador de tudo isso daqui, o crente, quando aceita Jesus, irmão, ele precisa criar responsabilidade. Ele precisa saber que ele é responsável por tudo aquilo que ele cativa nos outros. Ele é responsável pela imagem de Cristo, pela imagem da igreja. De modo que todo modo dele de vestir, de se portar, de falar, de se conduzir, vai revelar a imagem de Cristo na vida dele. As pessoas vão apontar ele, vão envergonhar, muitas vezes pelos atos dessa pessoa, o nome de Cristo, da igreja que ele faz parte. E da igreja geral. Olha quantos escândalos estão surgindo por aí, irmão. Por conta de pessoas que não têm responsabilidade, de pastores que não são responsáveis. Tenha responsabilidade, irmão. Você levantou a mão para Jesus, você agora é crente. Você faz parte de uma nova geração, de uma nova raça, de eleitos do Senhor. Você não é para estar andando de qualquer maneira, bebendo, fumando, com as velhas práticas, não. Você agora é crente. Você é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você vive, irmão, para uma nova vida. O velho homem morreu. O novo homem nascido de Deus. Você tem que tomar posse dele. Então tenha responsabilidade diante de você sair e consultar a tua roupa. Espírito Santo, será que essa roupa aqui vai escandalizar? Não é pela tua vestimenta, mas é pela consciência dos irmãos. Eu tenho essa responsabilidade, não tem jeito, não tem forma de você voltar contra isso não, irmão. E precisamos entender, né, como a gente leu agora, que somos responsáveis, mais uma vez, por aquilo que cativamos nos outros. Então nós temos aí, concluímos, que nós temos nosso pecado natural. O que é o pecado natural? É aquele pecado, meu irmão, que ele é de nascença, da geração de Adão e Eva. É o pecado da queda que acompanha todo ser humano. E contra esse pecado, a vida de Jesus Cristo, irmão, ela nos dá absolvição desse pecado natural. O pecado inconsciente é quando a pessoa não sabe que é pecado e pratica. O tempo da ignorância, né? Como você lê em Hebreus, é o tempo da ignorância. Onde a pessoa não tem a ciência do mal que está praticando. E quando aceita Jesus, o Senhor apaga aquele pecado. E tem o perigoso, que é o pecado deliberado. E o pecado deliberado é aquele que você faz consciente do erro. Consciente de que está errado. Consciente, não, mas você quer dar um jeitinho para justificar. Não, mas é só isso aqui. É só agora. Pecado deliberado. Cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus. Mas se ainda assim você errou, você pecou, porque João disse que aquele que diz que não peca é mentiroso. E Deus não está com ele. A palavra da verdade não está com ele. Todos pecamos em alguma coisa. Que você possa sempre estar se pedindo perdão a Deus. Voltando arrependido. E além de cima de tudo, produzir frutos dignos de arrependimento. É você errar, pedir perdão, mas procurar abandonar o pecado. Amém? Eu agradeço a tua atenção até aqui. Compartilhe esse vídeo para que venha alcançar mais vidas, tá?
Deus te abençoe poderosamente e te dê poder para resistir todo o mal, em nome de Jesus.